Vamos para o próximo tópico nosso, que é a arbitragem do jogo, tá? A Daiane foi reescalada para apitar um jogo do São Paulo, depois de fazer uma boa arbitragem contra o Red Bull Bragantino. Achei que ela foi bem lá. Falaram que tinha um pênalti para o São Paulo, falaram que teve um pênalti para o Red Bull Bragantino. Eu, particularmente, lá, da onde eu estava, eu não vi nenhum dos dois como pênalti. Mas também é difícil de ver lá, né? Mas acho que ela foi bem. E nesse último domingo, nessa eliminação do São Paulo, cara, ela foi muito mal em 2 lances capitais. Ela estava apitando bem até o lance da bola no braço do Gustavo Gomes. Antes da gente avaliar aí a atuação da arbitragem, eu acho que a gente tem que incluir o VAR, porque o VAR participa muito desses 2 lances. Sim. Né? Ou melhor, não participa, né? Que é o pior. Se omite, né? Se omite. Eu estava no programa de manhã, na Placar, e eles falaram da regra que mudou. Mais uma vez, essa regra de bola bater na mão. Né? Mudou em 2025. E antes da regra mudar, a bola bateu na mão, tá fora tá descolada do braço, é pênalti. Agora cabe interpretação. Né? Tudo bem, a regra mudou, cabe interpretação. Só que, gente, na minha visão, o braço deliberado e atrapalhando a continuidade da jogada. A bola bate no braço, não bate na coxa e depois vai pro braço, não bate na barriga e depois vai pro braço. E ela sai da direção natural dela para um jogador do Palmeiras, favorecendo o infrator da jogada, que mesmo não tendo a intenção, até porque qual é o cara que vai ter intenção de fazer um pênalti? E pênalti acontece mesmo sem a intenção. Pra mim foi um absurdo. Pra mim não ter marcado aquele pênalti foi um absurdo, e como o Marcão falou, tava 1-0, a gente não sabe o que iria acontecer. Eu, particularmente, até acho que o time tava até um pouco melhor do que o primeiro tempo, mas a gente não sabe se ia passar ou não. Mas se marca aquele gol, 1-1 é outro jogo. Uhum. É diferente de você anotar um pênalti, que óbvio, também foi ridículo o pênalti que ela mandou, que ela colocou, e ela compensou. E tá 2-1. Você continua atrás. Né? Então foi confortável pro Palmeiras essa situação junto com o VAR. E pra mim o pior, Marcão e Grécio, foi a Daiane falar pro Capitão Caleri que ela não precisava ver o lance no VAR porque ela viu em campo. Então, se ela viu em campo, das duas, uma, ou ela é mal intencionada, que não acredito que seja, ou ela é incompetente. Porque aquilo ali, o que vocês acham daquilo ali? O negócio é o seguinte, Perrone, em relação a esse pênalti, a gente tá discutindo o pênalti do Gustavo Gomes, né? Que o Lucas tenta o cruzamento, ali a bola bate no braço do Gustavo Gomes. Você pode discutir a intenção, mas você não pode discutir um negócio que chama ampliar o raio corporal. E o que o Gomes faz com o braço aberto, ele amplia a porra do raio corporal. Então, ele se beneficia disso. Então, Perrone, aí vamos analisar o lance de tipo, foi intencional ou não foi intencional. Quando a gente fala de ampliar o raio corporal, não tem essa de intenção. O cara ampliou a porra do raio corporal. Uma coisa, se o cara tiver com o braço meio, aqui assim, que ele não tá ampliando tanto, fala, bom, aí é um lance interpretativo. Quando o cara tá com o braço assim, irmão, é ampliar a porra do raio corporal. Então aí não cabe discussão, não cabe interpretação, na minha opinião. Em relação ao que ela fala pro Caleri, não, mas eu não preciso ver no VAR porque, entre aspas, eu vi o lance. Só que assim, essa mulher ela se posiciona mal demais em campo. Ontem, durante 2 ou 3 vezes, a bola bate nela. Então você vai falar pra mim que num lance onde, de repente, ela tá mal posicionada dentro da área pra poder acompanhar a jogada, ou numa fração de segundos, na hora que vai acontecer o toque, ela pisca, sabe? Pode acontecer. O que não pode acontecer é essa omissão do VAR em relação a não chamar a árbitra de campo. A impressão que eu tenho é que rola meio que um corporativismo por conta da arbitragem pra não se indispor com a pessoa que tá apitando em campo. Então vamos lá, você é o árbitro de campo, eu tô lá no VAR. Eu falo, puta, quer saber? O Perrone ele deu uma cagada ali, mas não vou chamar porque dá a impressão de que, tipo, tô corrigindo a merda que você tá fazendo, sabe aquela mas coisa? O VAR serve pra isso. Exato, mas é o lance do corporativismo. Eu não quero me indispor com você porque você vai ficar chateado comigo. Eles preferem errar 2 vezes do que corrigir a porra de um erro. O VAR, ele funciona, Grécio, como um auditor. Sabe aquela empresa? Você tem uma empresa e você tem uma auditoria. A auditoria pode ser da empresa ou fora da empresa. Pode ser uma auditoria interna ou externa. O que faz a auditoria? Ela corrige os erros da empresa. Ela aponta os erros da empresa e corrige. Por isso que muitas empresas não gostam, né? Muitos funcionários dentro da empresa não gostam dos auditores internos da empresa. Exato.
Porque eles são. A função deles é essa. Imagina se eles não podem fazer por corporativismo. Mas a aí empresa vai à falência. entra na discussão que eu tava tendo com o Grécio. Você acha que se profissionalizar uma porra dessa aí, assina a carteira de trabalho e fala, agora você é profissional, agora você é contratado pela CBF. Vai mudar bosta nenhuma. O cara, ele desconhece a regra, meu irmão. Não. A arbitragem aqui no Brasil desconhece regra. Então o cara ele não consegue aplicar a porra da regra. O que você vai fazer, e eu tô falando isso aqui agora, 2026, não sei quando vai ser implementada essa porcaria, vocês vão me cobrar em 28, 29, pra ver se melhorou a arbitragem. Não vai melhorar, porque a arbitragem aqui no Brasil é fraca, é ruim, e a galera desconhece a porra da regra. Não consegue colocar a regra do jogo em prática. Isso vai continuar acontecendo. O Grécio foi citado, ele tem direito à réplica. Não, deixa o assessor da CBF aí falar um pouco a respeito agora. Na verdade, quando você profissionaliza a arbitragem, Aí, agora. você pega uma empresa, você abre uma empresa pra ela tomar conta da parte de arbitragem. Não tem nada a ver com um cara ali da CBF. Não, você é igual a Premier League. Você tem uma empresa pra você cuidar disso. Por isso que tem a questão do critério, porque é uma empresa pra isso. Não é esse negócio de, o cara... Ferre-se a CBF. É o que Sabe quem vai ser ser a empresa, Ogré? Sabe qual que vai ser a empresa? Sindicato dos Árbitros de Futebol. Vai criar uma empresa e vai fazer, entre aspas, o treino. É a mesma coisa, Grécia. Quando o árbitro aqui ele é suspenso, ele passa por um processo de reciclagem. Você já viu ele passar por processo de reciclagem? Mas isso é Quando amadorismo. Hã? Mas isso é amadorismo. Não é amadorismo. Entre aspas, é a profissionalização que você tá pregando. Você acha que a profissionalização do árbitro de futebol aqui no Brasil vai ser que nem é na Premier League? Não, mas que tudo vai bem, fazer o mas cara é ter um percentual baixo de gordura, que vai fazer o cara ter um desempenho... Vai, porra nenhuma, os caras não conseguem ler e entender a regra, irmão. Como é que você quer cobrar de um cara desse que ele tem um bom desempenho? É você dar mais dinheiro, é você premiar a incompetência. O árbitro de futebol aqui no Brasil, na América do Sul, são uns lixos. A verdade é essa. Os caras não conseguem entender o que é a regra de jogo. E você... profissionalizar um incompetente esse monte de ameba que tá aí, é você triplicar o que ele já ganha, que na minha opinião é muito. Eles querem ganhar o salário de futebol, de jogador de futebol. É isso que o árbitro aqui no Brasil ele quer. Ele quer participar como se fosse uma estrela. Bacana, você tá lá pura e simplesmente pra não fazer merda. E mesmo assim você consegue Vocês acham que os árbitros deveriam dar entrevista depois do jogo pra imprensa? Sim, por que não? Por que não? Acho que deveria. Só que aí a CBF ela brinda, porque não pode, não. Você não pode falar. Porque sabe que vai falar merda. Já em campo eles fazem merda. Você acha que na hora da entrevista não vai continuar a sequência de cagada? Lógico que vai. Mas prossiga aí seu raciocínio. Desculpa te interromper. Não. É que pra mim é um absurdo. Você parece o assessor da CBF. Mas é aquilo. Quando eu falo o que deveria acontecer, não tô dizendo que é o que vai acontecer. Eu não sei nem se vai profissionalizar mesmo. Sendo bem sincero com você. Quando eu falo que o São Paulo tem que virar empresa, que o São Paulo tem que fazer da maneira correta, pode ser que o São Paulo vire uma SAF aí com o Júlio Casares sendo CEO daqui a pouco, né? Mas o que eu estou falando é o que deveria fazer, o que vai ser feito são outros 500. O que a gente pega como exemplo são a melhor liga do mundo, que é a Premier League, que eu cito bastante, que é a melhor liga do mundo.